Então, pessoal, como é que funciona a parte de desenho aqui na prancha, né? Nós temos as ferramentas aqui de desenho básico, né? Retângulo, círculo, arco e o linha. Os atalhos são os mesmos do SketchUp, então se você apertar L vai fazer linha, espaço vai para seleção, A de arco, R de retângulo e assim por diante, tá? C de círculo. Então você consegue trabalhar idêntico ao SketchUp com essas ferramentas, certo? Então vou fazer aqui, por exemplo, ó, um retângulo qualquer, uma linha, então eu dou um clique, outro clique, vou clicando, ele vai continuando e ele tem umas travas bem mais inteligentes, né? Inclusive parecidas com o SketchUp, mas mais inteligentes ainda. Então eu consigo, ó, alinhar sem fazer nada, só encostando no mouse. E eu posso apertar ESC para cancelar, né, e continuar com o desenho. Então eu vou criando formas que eu quiser aqui, né? Um bom exemplo seria o carimbo, né? Eu posso criar aqui, ó, linhas de carimbo, certo? Então, de uma forma bem prática e bem fácil. Então todas essas formas, ó, se eu clicar eu seleciono uma, com Shift eu consigo selecionar ou tirar uma seleção, né? Eu consigo trabalhar aqui de uma forma bem rápida. E o mais interessante, não tem ferramenta mover. O mover é só você clicar no objeto e arrastá-lo. E aí, o que acontece? Ele pode pegar aqui pontos, ó. Se eu encostar um ponto no outro, ele já liga. Então eu consigo facilmente, ó, mover um objeto e colocar ponto com ponto, tá? Então é uma coisa bem fácil de se fazer e dá para alinhar tudo direitinho. E eu consigo também, ó, redimensionar um objeto só clicando com o mouse e ajustando da forma que eu quiser, tá? Para isso funcionar, esse alinhamento, seria lá no organizar, alinhar objetos, mas eu criei o botãozinho aqui, né? Ó. Então se eu tirar, ele não alinha mais. Se eu clicar, ele começa a alinhar os objetos. Bacana, né? Então esse botãozinho é bem melhor do que ir aqui e fazer isso. Então esses desenhos do layout, como é que eles funcionam? Para o layout, isso daqui é considerado uma forma. E olha como fica fácil para você trabalhar no layout. Se isso aqui é uma forma, se eu for aqui na direita, eu tenho aqui, ó, estilo da forma, tá? Então, tudo que eu quiser configurar sobre uma forma é nessa janelinha. Da mesma forma que se eu fizer um texto, para onde que eu tenho que ir? Estilo do texto, tá? Apesar da minha barrinha aqui já ajudar bastante, né? Essa barra que eu criei, já tem aqui o negrito, várias opções aqui. Mas aqui, estilo do texto. Se eu fizer uma cota, onde que eu vou? Estilo da dimensão. Então é bem intuitivo isso tudo, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no estilos da forma, então. O que eu consigo fazer com isso? Estilo da forma. Lembrando que essa ordem pode estar um pouco diferente, porque você pode arrastar isso, né, para cima ou para baixo e alinhar isso como você quiser. Então vamos lá, estilo da forma, eu cliquei no objeto. Eu posso simplesmente, ó, tirar a linha, olha lá, ficou sem linha. Eu posso tirar o preenchimento, ou seja, ele vai ficar agora, ó, transparente, né, com preenchimento ou sem preenchimento, tá? Tanto a linha quanto o preenchimento eu posso clicar, lembra, no quadradinho de cor e mudar essa cor do preenchimento. Depois eu clico no quadradinho novamente, tá? Lembra que ele já abre essa janela de cores automática. Então, ó, com preenchimento, sem preenchimento, né? Traço, sem traço. O traço, além de eu escolher a cor do traço, eu posso escolher o tipo da linha. Ó, que legal. Então, o tipo da linha aqui.
Você tem que clicar no objeto, né? Tem vários tipos de linha. Eu posso escolher a espessura do traço, né? Ó, por aqui, ó, um traço bem mais grosso. E eu posso escolher aqui também o espaçamento entre o tipo de linha, ó. Se vai ser bem pertinho um do outro ou se vai ser bem espaçado, tá? Então eu consigo configurar bastante coisa aqui, certo? Então o estilo da forma, qualquer objeto que eu desenhei aqui no layout, não tem nada a ver com o SketchUp ainda, né? Qualquer objeto eu posso vir aqui no estilo da forma e mudar as características desse estilo, tá? O preenchimento padrão, por exemplo, é como se fosse uma achura, ó. Ele preenche isso com uma espécie de um desenho. E existe uma janelinha de preenchimento padrão. Se eu clicar aqui, ele vem para essa janela e eu consigo escolher padrões, ó, símbolos de material, e aí colocar uma achura nesse objeto. Se eu tiver outro objeto, eu clico no padrão e escolho outro tipo de acabamento. Tá? Então olha que interessante. Em um objeto, qualquer desses objetos, eu consigo sempre fazer esse tipo de acabamento, tá? De preenchimento padrão, de traço, de linha tracejada, de espessura de linha. Tudo isso fica muito bem trabalhado e simples de ser feito. Se eu for aqui no texto, por exemplo, eu consigo mudar a fonte, mudar o estilo, o tamanho, de uma forma bem prática, inclusive a cor do texto. Eu clico no texto, mesma coisa. Eu posso aí mudar a cor daquele texto. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que eu posso configurar isso tudo antes de usar a ferramenta. Então, se eu vier aqui e colocar um texto 14, toda vez que eu for desenhar agora, ele vai sair como texto 14. Então, eu posso pré-configurar antes de desenhar. As coisas estão saindo brancas assim porque é a configuração padrão. Mas se antes de desenhar eu escolher uma outra cor, um outro tipo, o desenho todo que eu for desenhar a partir daquele momento vai ficar dessa nova forma. Ok? Então tem que prestar bastante atenção que se na hora de mudar alguma coisa você clicou no objeto, tá? Porque ele vai alterar só aquele objeto. Se não tiver objetos clicados, ele vai alterar tudo a partir daqui. Então o estilo da forma ele basicamente funciona assim. Se você for observar a cota, que a gente vai aprender depois, mas a cota, olha só, ela é um conjunto de coisas. Ela tem texto e ela tem uma forma e ela tem características da cota. Então, a ferramenta de cota eu configuro no estilo da forma esses detalhes. Por exemplo, a seta, olha aqui embaixo. Eu posso mudar, né, para traço, ok? Eu posso mudar o estilo da linha, o espaçamento disso, ó. Tá o tamanho ali desse risquinho. No texto, aí sim eu mudo o tamanho do texto. Então, e no estilo da dimensão, eu escolho aqui, por exemplo, se eu quero a cota no meio, para baixo, para cima, se eu quero ela alinhada na tela, alinhada pro visual, né, para onde eu quero. Enfim, eu consigo vertical, horizontal, como eu quiser. Então, olha que interessante, né? Inclusive, eu consigo mudar se eu quero em centímetro, se eu quero em metro. Então, cota por cota, eu posso clicar e modificar. Antes de desenhar, eu já posso configurar toda a cota que eu quero. Eu clico na ferramenta e já configuro exatamente como eu quero todas. E a partir daquele momento, todas vão ficar desse jeito. Então, é uma configuração muito bacana de se fazer, tá? Então, eu aconselho
antes de desenhar, você já escolheu o padrão que você quer. Então, vou fazer um projeto, já deixa aqui tudo certinho. Inclusive, você pode salvar isso como um modelo, né? Eu posso salvar toda essa configuração que eu fiz como um modelo, e todo o arquivo que eu fizer a partir desse momento com aquele modelo já vai estar configurado com essas informações. Show de bola, né? Então, na próxima aula, nós vamos ver mais outras ferramentas do layout. Até a próxima!